Fala, rapaziada do canal, e aí, como é que vocês estão? Só de boinha? Eu tô de boa. Vou fazer um vídeo hoje falando sobre os pneus da moto, os pneus da motoca, trocar aquela ideia sobre os pneus dela. Eu fiz um vídeo recente, falei dos pontos positivo e negativo. Tá aí no canal, foi o último vídeo que eu postei. Se você não assistiu, dá aquela assistida lá e lança aquele like lá pra nós. Posta um comentário construtivo pra gente trocar aquela ideia aí. Se tiver alguma dúvida sobre a motoca. Hoje eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre os pneus dela. Algumas características sobre os pneus dela. Dúvidas e curiosidades sobre os pneus dela. Como vocês podem ver, ali tem um pneu. Aquele pneu ali é o dianteiro, que eu comprei já. Esse pneu dianteiro dela aqui, ele é o original dela ainda, veio com ela. Ele é um pneu muito durável. Então vou trocar aquela ideia sobre os pneus dela. Já que eu comecei a falar, né, do dianteiro, vamos trocar ideia sobre o dianteiro primeiro. Como vocês podem ver, aqui o dianteiro dela é um Pirelli Diablo Scooter dianteiro 190/12. Você vê que é um pneu muito bem acabado, um pneu topíssimo. Pneu zero, comprei agora. Falando sobre o pneu dianteiro dela, começando com o dianteiro. Eu vou sujar um pouco a mão aqui, mas dá nada não. Como vocês podem ver, ó, é um pneu o pneu original dela ainda veio com ela. Não sei se o sol vai atrapalhar. Você vê que tá com os riscos ainda, ó. A moto tá com quase 21 mil. Ó, com os riscos ainda. Um pneu que ainda tá num bom estado de conservação ainda. Pelo menos pra mim ainda consigo usar bastante ainda. Ó, pra vocês verem. A moto tá com 20.745. É um pneu que tá quase com 21 mil. É original dela ainda. E é um pneu que ainda vou segurar ainda. Pelo menos aí por uns 8 mil. Eu quero ver se seguro até os 30 mil. Vou tentar segurar até os 30. Mas até os 28 mil, brincando, eu seguro ele. É um pneu que dá pra mim rodar. Como vocês podem ver, ó. Eu vou aproximar aqui, o sol tá... Mas ele ainda tá com os riscos ainda. Aqui mesmo vai começar o período de verão, né? A chuva vai simplesmente dar uma diminuída. Então, como não vai chover mais por esses dias, então é um pneu que eu consigo segurar ele tranquilamente por uns 8 mil aí, brincando. Quero ver se chega o mais próximo possível de 30 mil. Pneu que ainda roda muito ainda, eu vou segurar ele. Devido de ser um pneu caro. Pneu traseiro mesmo, esse aqui eu paguei R$ 400 nele. Então, o dianteiro lá ainda vou segurar por uns 8 mil ainda, roda tranquilamente. Agora vamos trocar aquela ideia sobre o pneu traseiro dela. Esse pneu traseiro dela aqui, eu troquei ele tem mais ou menos umas 2 semanas. É um pneu novo também, novo. Esse pneu aqui, ele já é o terceiro dela. Enquanto o dianteiro é o primeiro, esse aqui já é o terceiro. Veio um nela, o que veio original dela. Aí eu troquei, coloquei outro e coloquei esse. Esse aqui já é o terceiro pneu dela. Esse pneu aqui, na data de hoje, em média, R$ 400. Minto, R$ 500. 400 é o dianteiro. Esse aqui, na data de hoje, está em média R$ 500. Uma curiosidade aqui, todo pneu ele tem um lado certo de colocar. E na hora do borracheiro colocar lá, na verdade, eu devia ter ficado no pé dele. Tipo, porque hoje em dia, se a gente não ficar no pé, hoje em dia a gente praticamente tem que ensinar, né, as pessoas a fazer as coisas. Então, ele colocou errado. Aqui, ó. Aqui a setinha. Não sei se vai dar pra ver. A setinha. Aqui. Ele colocou ao contrário. Uma curiosidade sobre isso. Ele colocou o pneu ao contrário. Na rodagem, no dia a dia, não senti diferença nenhuma. Eu não senti. Velocidade final, arrancada, não senti.
economia da moto, questão de consumo, não senti. O ideal é colocar seguindo o que o pneu fala, né? Como ele colocou ao contrário, eu não vou mais lá para colocar, tipo, para tirar e colocar certo. Eu vou rodar até acabar nessa posição aqui, mas eu não senti diferença. Ele colocou ao contrário, não senti diferença. Eu aconselho, toda vez que vocês forem colocar, trocar o pneu dela, ficar atento ao borracheiro para ele sempre colocar na posição certa. Porque se veio a setinha, né? É porque tem um porquê. O pessoal fala muito que a questão da aquaplanagem, que ele vai dispersar melhor a água e tal. Como a gente está entrando aqui num período que não vai chover mais tanto, então para mim tá de boa, não senti diferença nenhuma. Mas fiquem atentos a isso aí, sempre pedir para colocar na posição correta. Outra dica e curiosidade sobre os pneus dela, ele é um pneu muito bom. Eu já tenho mais de ano com a moto. Só furou uma vez comigo. E furou na cidade vizinha, lá em Palmas, né, no caso. Só que um probleminha que eu tive quando furou, eu fui em torno de 5 borracheiros diferentes, uns 4, 5 borracheiros diferentes. E nenhum queria tirar a roda dela para fazer o remendo mesmo. No caso, a vulcanização, né, que é o ideal. Ninguém queria nem mexer nela. E quando eu achei um, ele simplesmente só fazia se colocasse o macarrão. Foi no meu pneu anterior a esse aqui, não foi nesse aqui não. Então, assim, ela é uma moto que, tipo, os borracheiros têm muita preguiça de mexer nela. Pelo menos aqui na minha região, muito complicado. Eles vão querer, no máximo, colocar o macarrão. E macarrão, vocês sabem que ele agride o pneu. Ele praticamente condena o pneu. Ele não fica mais um pneu confiável. Então, isso é uma questão, um problema, né? Que os borracheiros não querem mexer nela. Como o moto scooter é uma moto que está ganhando muito espaço no mercado, eu já estou vendo muita scooter mesmo. E eu acredito que a scooter vai... É o estilo de moto que vai dominar o mercado aí mais pra frente. Então, querendo ou não, os borracheiros vão ter que se adaptar a esse mercado, né? De moto. Então a questão do reparo, né, do pneu. Os borracheiros evitam mexer nela, então você tem que estar muito atento a isso. E diante disso, por ele ser um pneu que os borracheiros não querem mexer, eles evitam mexer. E quando eles pegam para mexer, a maioria às vezes nem sabe encaixar direito aqui, porque ele tem um encaixe, ele não é igual a uma moto tradicional que tem corrente. Ele tem um cuidado maior. O que eu faço aqui? O que eu faço? Como ele é um pneu que tem uma durabilidade boa, não é um pneu que fura fácil, ele não é um pneu que tem que estar trocando todo dia. O que eu faço? Toda vez que eu preciso trocar ele, eu levo ele na concessionária. Aqui na minha cidade tem. Eu levo ele na Yamaha, peço o mecânico para tirar a roda e levo somente a roda no borracheiro. O borracheiro vai lá, faz a troca para mim do pneu e levo a roda com o pneu novamente na concessionária para o mecânico. O mecânico especializado da Yamaha colocar novamente. É um trabalho dobrado? Sim. Só que fica mais bem feito. E você levando só a roda com o pneu, dificilmente o borracheiro vai falar, não mexo. Todo borracheiro vai mexer, porque já vai estar pronto. Então, assim, é um trabalho, né? Tipo, é um trabalho dobrado, não é prático igual a moto convencional, que tem corrente. Só que é um serviço que você quase não faz, porque ele é um pneu que tem a durabilidade boa, é um pneu que quase não fura. Então, é um serviço que você vai fazer em média ali uma vez no ano. Então, pra mim é de boa, eu não tenho um problema com isso. Quanto a isso. Porque mesmo tendo esse trabalho um pouquinho a mais em relação às outras, eu prefiro scooter. Ela me dá uma comodidade muito boa. Eu não quero mais moto que tenha que trocar marcha, moto que tenha que embreagem. Então, ela me dá essa recompensa, em me dar um conforto maior, em não ter que ficar apertando embreagem, em ter que ficar trocando marcha. Então, esse conforto recompensa
esse pequeno trabalho que eu tenho. Tipo, uma vez no ano, no máximo 2 vezes no ano. Então, o conforto que ela me dá compensa esse pequeno trabalho, que é de trocar os pneus dela. Então, se eu colocar na balança, pra mim tá de boa. Isso não me afeta não. Tanto é que moto minha agora, pra mim, vai ser sempre scooter. Eu não quero mais moto que eu tenha que trocar a marcha. Então, pra mim, tá suave isso aí. Então, dando aquela resumida aqui, falando sobre os pneus dela, comigo, o traseiro dura em média de 9 a 10 mil km rodado, o traseiro. E o dianteiro já tá indo para 21 mil e eu consigo rodar pelo menos aí mais uns 8. Então, em média, o dianteiro roda em média 30 mil km e o traseiro roda em média aí 9 a 10 mil km. E assim, só que ele é um pneu caro. Dianteiro, na data de hoje, em média, R$400. O traseiro, na data de hoje, em média, R$500. Assim, por ele ser um pneu caro, e tem outro ponto também, ele não é um pneu que acha em qualquer lugar. Aqui na minha região mesmo, na minha cidade que não tem, simplesmente não tem ele. Eu achei ele em Palmas, que é a cidade vizinha aqui, 60 km. E só achei em um lugar, só em uma loja, que eu não vou citar o nome da loja aqui. E eu achei o pneu traseiro dela por R$900. É isso mesmo, R$900. Então assim, ela não é aquela motoca de você falar assim, vou usar aqui, vou até o pneu acabar. Ela não é pra gente que é desatento. Você tem que estar bem atento a essas questãozinhas, porque você não acha. E quando você achar, você vai achar bem caro. Então se você usar até o final, de duas uma, você vai ficar com ela sem rodar, até esperar um da internet chegar, ou você vai ter que comprar um pneu caríssimo aqui, de R$900. Eu tô falando isso baseado aqui no meu uso e na minha região aqui, né? Aí eu não sei vocês aí. Quem tiver uma opinião parecida com a minha, ou tiver algo aí, quiser trocar aquela ideia aqui nos comentários, pode comentar aí embaixo aí, que nós vamos trocar ideia. Então o pneu dela, você não pode ser desatento, você tem que já estocar o pneu dela, tipo, comprar bem antes. Eu comprei esse aqui, dianteiro, vou segurar ele, o dianteiro dela por uns mais 8 mil km. E o traseiro dela, daqui uns 3 meses, 4 meses no máximo, vou comprar outro, deixar guardadinho. Pra não ter que comprar pneu aqui de R$900 aqui na minha região. Bom, rapaziada, então é isso. A ideia, eu queria trocar essa ideia com vocês sobre os pneus dela, dianteiro e traseiro. Quem tiver mais alguma dúvida sobre os pneus dela, quiser lançar aqui nos comentários, vou estar respondendo. Aqui é a opinião de dono de moto, dono da Flu 125, que anda mesmo. Eu tenho um conhecimento de causa para falar dela, já mais de 20 mil rodado, então eu sei o que eu tô falando. Quem tiver aquela dúvida, lança aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Então é isso, os pneus dela é um pneu muito bom. Ele não é pneu de perder calibragem facilmente, não fura facilmente, é um pneu sem câmera, é um pneu excelente. Eu só uso os original dela, que é o Pirelli Diablo Scooter. Então, quem tiver alguma dúvida aí sobre os pneus dela, lança aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. Deixa aquele like aí para dar aquela fortalecida. E eu vou estar sempre postando vídeo. Eu fiz um vídeo recente aí, postei. Se você não assistiu ainda, assiste. Que eu falei os pontos negativo e positivo. Foi misto, falei tudo num vídeo só. Vou fazer a parte 2 mais pra frente. E meu próximo vídeo eu vou fazer a média de gasto dela. Pra se manter ela. Logo mais eu vou estar fazendo e postando aqui no canal. Então é isso aí. Deixa aquele like para fortalecer. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!